Existe algo estranho sobre o ser humano. Quanto pior o mundo fictício parece, mais fascínio causa nos espectadores. Ruínas, fome, colapso, guerra, solidão. Mesmo assim, milhões de pessoas se sentem atraídas pelo universo como Fallout, Metro e Stalker. Mas talvez essas histórias não falem sobre o fim do mundo. Talvez falem sobre nós. Hoje conversei com o Lone. Ele irá se apresentar, mas ele é alguém que completamente fascinado por mundos distópicos. Sou o Lone, tenho 20 anos, universitário, moro em São Paulo, Brasil, e sempre essa ideia de um mundo destruído me interessou muito. A gente tem alguns jogos que às vezes o problema, o grande problema do jogo ou do filme é alguma coisa da Terra, mas normalmente isso acontece quando algum humano afeta a Terra. Se você for ver alguns jogos que eu não vou lembrar nenhum em mente que eu tenha jogado. Eu não vou lembrar o nome do que eu joguei. Mas muitas vezes quando você vê alguma coisa assim, que a Terra, o planeta em si, a vida, contra os humanos, é porque os humanos passaram dos limites. Isso é interessante, porque quase toda grande distopia moderna tem o mesmo inimigo: o próprio ser humano. Não é um alienígena, não é um deus, não é um monstro. É sempre excesso, ganância, controle, orgulho. Como se essas histórias fossem avisos. E um fato que eu gosto muito sobre Metro e Fallout, dois jogos que eu amo muito das franquias, né? Eu gosto muito da perspectiva de ambos. Isso é uma coisa. Algumas pessoas que já ouviram falar sobre já tá chato tanto de vez que eu já falei. Mas eu gosto muito. Eu vejo como uma moeda de dois lados. De um lado, a gente tem o Fallout, que se você pegar para analisar qualquer foto, qualquer história, você vai ver que ele é um mundo pós-apocalíptico, se passa nos Estados Unidos, felicidade, fim do mundo acabou, não tem mais o que fazer, então seja feliz, faz o que você quiser. A gente tem alguns grupos, mas você vê que a sua história é livre. Você segue o seu rumo. Você vai ver talvez algumas coisas ruins, mas a maioria das vezes, às vezes você não acha tão ruim. Fallout parece quase uma sátira. O mundo acabou, mas as pessoas continuam tentando viver felizes no meio do caos. Vai depender, às vezes você vê brigas entre facções dentro do jogo, né? Por exemplo, a gente tem no New Vegas a NCR contra a Legião de César. São duas facções brigando por um mesmo objetivo, né? Que é. Nossa, não lembro a palavra em português, mas é Hoover Dam. É uma briga de facções, e a gente vê que tem outras facções brigando. Mas se você for ver, ainda tá normal para as pessoas, sabe? Já aceitaram que tudo acabou. Mas agora, se você virar pro outro lado, pro universo de Metro, a gente vê o completo oposto. Se você pegar pra ver fotos, você vai ver que é tudo mais cinza, tudo sem graça. Se você passar pelas estações, você vai ver que todo mundo tá passando fome, as pessoas precisam de ajuda. Metro parece mais próximo da realidade humana. Porque mesmo depois do apocalipse, as ideologias continuam. A guerra continua, o sofrimento continua. É como aquela frase: é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do comportamento humano. Você vê ditaduras acontecendo dentro dos metrôs. Você pensa que, bom, o mundo acabou, pelo menos não tem ninguém para liderar, né? Pelo contrário, no universo de Metro a gente tem a Alemanha de volta junto com a União Soviética. Não a União Soviética diretamente, né? O comunismo. O da Alemanha eu não vou falar o nome. Mas a gente tem esses dois grupos de volta. Tudo acabou, mas a briga continua a mesma. E se você for ver, dentro dessas estações que são controladas por esses poderes, elas não são melhores. Tem as estações que às vezes são neutras, essas pessoas vão passar fome. Tem as estações que são controladas pelos comunistas, não há dúvidas, né? É uma estação comunista. E tem o outro lado, da parte alemã. Isso daí não tem um porto seguro, vamos dizer assim, entre muitas aspas. Diferente do Fallout, que é tudo mais feliz, é mais. Seja feliz.
O Metro ele te coloca numa caixinha e fala, ó, esse é o mundo. É o subterrâneo. Não tem mais felicidade. E quando você vai pra fora pela primeira vez em um Metro, sem dar spoiler, né? Mas quando você vai pra superfície pela primeira vez, você vê que nem lá fora tá tudo bem. Lá fora tá pior. Ou dentro tá pior, depende do seu ponto de vista. Você prefere morrer por conta de humanos com ideologias diferentes ou morrer pra criaturas mutadas? Então é um mundo que não tem solução. É, esse é aquele mundo. Eu acho muito interessante esses dois lados que a gente tem. Uma coisa que eu percebo nesses universos é que eles simplificam a existência. No mundo normal, a gente se perde em rotina, rede social, comparação, mas numa distopia, sobreviver já vira propósito. Talvez seja isso que atraia tanta gente. Isso toca numa coisa muito humana, a necessidade de significado. Mesmo em um mundo completamente destruído, o jogador ainda quer sentir que importa, que pode mudar alguma coisa, e talvez isso diga muito sobre a vida real também. Esse ponto eu acho muito interessante também. Porque se você pegar pra jogar um Fallout, um Metro, você vai se sentir especial, porque naquele mundo fudido, o seu personagem é a esperança desse mundo. Isso eu acho muito interessante. Porque por mais que todo mundo esteja fudido, aquilo é um jogo. Então ele tenta te colocar naquele mundo, mas ele ainda deixa você. Como que se diz? Você ser você, uma pessoa talvez melhor. Então dentro do jogo, você ainda é alguém especial dentro do jogo. E com certeza na vida real você também é especial para muitas pessoas, para quem tá passando por dificuldade, né? E outro exemplo também do Stalker. É um jogo que se você pegar pra jogar, você não se sente especial. Você se sente mais um. Só que se você analisar bem, o que te torna especial no Stalker não é igual aos outros jogos que falam você é o escolhido, você é o marcado, você é o especial. O seu nome lá é realmente, o seu nome no Stalker é marcado, né? Só que se você não fizer nada, você vai ser só mais um. Só que esse é o ponto. O que te torna especial no Stalker não é o roteiro do jogo que vai falar que você vai salvar o mundo. O que te torna especial no Stalker é o que você faz, as suas escolhas. E isso é um ponto muito forte nele também. Porque você joga ele, você às vezes vai jogar um pouco mais lento. Ele é um jogo mais lento, né? Talvez um pouco mais complicado que outros jogos comuns. Mas ele é mais profundo nesse aspecto, ele não é linear. Às vezes uma escolha que você fez de ajudar alguém ou de recusar ajudar essa pessoa, isso pode mudar muito o rumo. E às vezes você nem vai saber o que aconteceu com essa pessoa. Então o que torna você especial nesse jogo não é o jogo. São suas E escolhas. talvez seja por isso que Stalker seja tão diferente. Ele não te trata como herói. Ele te trata como mais um sobrevivente. E o que define quem você é não é destino, são escolhas. Isso é quase existencialista. Você não nasce especial, você se torna. Talvez o motivo da gente gostar tanto de distopias não seja o caos, mas a verdade que parece quando tudo desmorona. As máscaras somem, as ideologias permanecem. E as escolhas passam a definir quem cada pessoa realmente é. Esse foi o The Grey Man Talk Series. 10 minutos, uma voz, uma conversa.